Pessoal, vamos lá? Ligado aos conceitos importantes, ligado à conceituação que venha intercalar a maneira importante ligado ter em mente a diferença entre o tempo ocioso, a palavra ócio, está ligado a otos, está ligado também a questões de ouvir, e otos, está ligado também aos campos occipitais, que relacionam também uma programação ligada ao campo do cérebro e às suas funções. Então, quando eu falo sobre treinamento, eu estava falando sobre o Marcão aí, e as questões da cebola, coloca elementos importantes entre o tempo de ação, né, esse tempo de deslocamento, que ele pegava a própria cebola, o pedaço de cebola, e tinha sua função. Eu lembro o tempo agora, eu coloquei um fone desse aqui para proteger, em questões de um protetor, eu ando ouvindo, coloquei com uma adaptação, para comprar um. Então o que ocorreu? É lógico que o próprio árbitro perguntou, mas em decorrência, quando eu peguei a bola, ou seja, na zona de marcação que eu estava, e na zona de marcação eu consegui pegar a bola que estava com o próprio oponente, o que houve? Caiu. Eu podia parar e acontecer o quê? E deixar, ou seja, o próprio oponente deslocar e conduzir a bola para o gol. Mas eu tenho minha função com o lateral esquerdo que eu estava jogando para marcar e também deslocar e tocar a bola. Depois, no final do jogo, que eu fui achar, que eu achei aqui. Tinha um senhor, um rapaz lá, eu falo, né? Parceiro também ligado à equipe. Ok? Eu quero dizer que muitas vezes, em épocas que jogava futebol e campeonatos, uma pipa caía no campo, acabava o jogo, todo mundo saía correndo atrás da pipa. Nós temos que ter objetivos. A pipa é bom, né? Questões conservadora, tradicionalista, ligada aos jogos tradicionais são bons, mas temos que ter objetivos a serem alcançados, ok? Então, entre essas empregabilidades, nós vemos que o mercado de trabalho, a substituição do homem por máquina, o campo pré-industrial, o aperfeiçoamento, Charles Chaplin que eu coloquei ali, que ele coloca um conceito muito extraordinário, fala que o nosso cérebro ele foi feito para ser criativo. Entre as suas feituras, mesmo pelas nossas deficiências que nós temos, possa ser um cérebro ou qualquer tipo, nós temos essa facilidade de ter criatividade para sobreviver. É lógico que temos que o ser humano é um ser social. E em sendo ser social, ele vai ter algo que possa haver habilidades, mesmo pelas deficiências. Muitas vezes é lógico dizer que a ação, é simples em falar ação educativa, mas a própria ação há uma complexidade ligada, eu já falei, volto a dizer, a ação vai ter a operatividade vai ter a habilidade, aí sucessivamente vai falando vários termos ligados à linguagem, falando que a meia ligada à cebola, as pessoas pensam em questão de quê? Choro, você vai descascar uma cebola, ok? Nos coloca fatores importantes ligados ao tempo e a maneira, né, conveniente, o tempo liberado, que, como eu falei, há essas conceituações ligadas ao tempo e a realização da pessoa com um fim em si mesmo, porque a maioria das vezes o próprio futebol ele era diagnosticado como um tempo livre, não como um tempo liberado de trabalho, uma profissão, e ou seja, então se é um ócio, um tempo, para que ter um campo de investimento? As pessoas jogavam por divertir, ganhavam até muitas vezes, né? Depois que houve arquibancadas, ou seja, ali a questão da bilheteria, muitas pessoas, tempos atrás, pioneiros que também marcaram a história, viram que a questão era vontade, a necessidade, né, desde das suas bases históricas, estruturais, incidentais, que ocorrem entre os jogos nas ruas, as ruas que colocam estratégias que você vai ter uma potência a desenvolver. Essa potência ela é distinta, ela tem um diferencial.
tem um tempero, um sabor diferenciado. Há um padrão motor, mas no padrão motor há um paradoxo motor, ou seja, que esse paradoxo motor que é relacionado que você vai ter outras dimensões ligadas ao aprendizado, outras dimensões, outros estímulos que vai haver inovações ligadas ao aprendizado motor, inovações ligadas à habilidade motora. Ok? Então, quando falamos sobre funções, que nos coloca 3 etapas que eu estou sempre falando, destacando, que é o divertimento, né? E também que ocorre também o descanso e o desenvolvimento pessoal. Descanso, então descanso ligado ao tempo liberado, descanso está ligado ao tempo livre, é uma consciência, ou seja, moral, às vezes é uma consciência, é um estado, e vírgula, não coloco o estado, e vírgula, coloco reflexões, é um estado. Então é um estado, já falei, um modo de dizer, muitas vezes nós queremos explicar claramente fatores que acontecem. Falando, então se é um estado, ou seja, posso pensar se é um estado ligado ao campo de estados, municípios, ou seja, o estado, 27 estados, então está ligado a um campo de um órgão, né, governamental, ligado aonde tem um país, tem vários estados. Agora estado também, nós podemos, muitos dizem que o estado em minúsculo é o estado que relaciona a nossa vida. O estado em maiúsculo, que destaca em campos de parágrafos, demonstra um campo de estatutos federal, né, essas questões. Ao meu ver, na minha época, tinha essas pegadinhas, pegadas, que eu falo pegadas, não neutras, pegadas de pronação, supinação, ou falando pegadas em questão de concursos, provas, objetivas e subjetivas. Ok? Nós temos que ter um tipo de cautela, lógico, nós brincamos na pegada. Qual é o tipo de pegada que você é? Minha pegada é, ou seja, eu sou direito, esquerdo. Então, essa atividade que eu falei que o Marcão fez, você pode fazer em qualquer tipo de esporte coletivo, adaptando o meião, porque o voleibol pode colocar um meião e fazer essa atividade usando um rally, um tipo de atividade com outras bolas, e o handball, ou seja, o basquetebol, ou também o atletismo. Querendo ou não, é lógico que eu fico com medo, se eu fosse o técnico, eu falava com ele, porque a própria cebola, muitas vezes a pessoa associa em questão de quê? Que a pessoa vai chorar sem querer, que a própria cebola vai ajudar a pessoa a chorar. E chorar é bom, já vi pessoas que ficaram 3, 4 anos sem rir, 2 anos sem rir, no campo ali ligado à psicomotricidade, ao lazer, depois começou a rir, a sorrir, e nos coloca vários campos de substâncias que possam ajudar na pesquisa, ocitocina, serotonina, aí a miostatina também, que também pode inibir, aí vem fatores ligados a nomenclaturas, né, que você possa ver nos dicionários que tem idiomas e esses campos que vão ser eminentes. Então, o divertimento, desenvolvimento pessoal. Então, as funções que relacionam descanso, divertimento e desenvolvimento pessoal, né? Que é a questão que o aspecto funcional que ocorre no tempo entendido, no tempo determinado e no tempo liberado, que é o tempo, o lazer, que tem uma função de descanso, que tem uma função de divertimento, tem uma função de desenvolvimento pessoal, que o do Mazatier, também como coloquei o outro autor aí, também destaca que é ligado ao desenvolvimento pessoal, recreação e essas margens, esses estereótipos que relacionam criador de conteúdos que vem colocar essa maneira funcional, que a própria maneira funcional parece que já é um trabalho, ou que a própria maneira funcional coloca uma maneira de descanso ativo. Que a própria palavra funcional nos coloca um panorama importante de divertimento. Eu quero que seja funcional mesmo. Nos meus trabalhos aqui e projetos ligados às pesquisas em profundidades que venham aproveitar e compartilhar. Para compartilhar, não tem como falar sobre anatomia. Fala sobre divisões. Divide aí, compartilhe. Faz divisões aí que sejam harmônicas e óperas ligadas à motricidade humana, músculos, agonistas, antagonistas. Compartilhe aí. A palavra compartilhar é saber dividir. Ok? Essas divisões, e muitas vezes pode haver conflitos. Compartilhe aí e busca